Olá, tudo bem? Se o Android tem algo que é inquestionável, é o seu poder de personalização. Aqui com dois modelos Samsung, um utilizando a interface padrão da Samsung, da One UI, e o outro utilizando uma launcher. Só que será que vocês sabem diferenciar qual está utilizando a interface padrão e qual está utilizando a launcher? Eu acredito que dificilmente dessa forma vocês vão saber, só que quando eu faço algo como isso, abrindo a gaveta de aplicativos, eu acho que agora vocês já sabem qual é o que está utilizando a interface padrão e qual está utilizando a launcher, até mesmo quando eu faço isso daqui. Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre launchers, para que elas servem e se vale a pena, fica atento a esse vídeo, carimba esse like e vem comigo! Bora então começar do início. Afinal, o que são launchers? Eu coloquei o celular da direita, que é um Galaxy M54, na sua interface padrão da One UI, ok? Então a gente vai abrir a Play Store e vocês podem pesquisar por launcher, apenas launcher, e vocês vão ver que vai aparecer muitos aplicativos de launchers com diferentes tipos de personalização, tá? Tem launchers que se parecem com a interface do Windows, com a interface do iOS. A launcher mais famosa até então, uma das mais famosas, é a Nova Launcher, e é justamente sobre ela que eu vou falar nesse vídeo. Então, a Nova Launcher, vocês vão ver que ela é grátis, ela tem a possibilidade de você pagar a versão Premium para ter recursos a mais de gestos, ok? Mas basicamente tudo que eu vou mostrar nesse vídeo você faz com a versão Free. Então eu vou clicar em abrir, automaticamente ele já vai mudar para a interface da Nova Launcher. Aqui no caso vocês vão ver que ficou muito semelhante, parece que não mudei nada, é porque eu já fiz a minha personalização. Inclusive eu preciso ir em configurações e selecionar ela como Launcher padrão. E aqui já fica algo para que vocês saibam como funciona. Quando a gente coloca uma Launcher, vocês não estão trocando a One UI, ok pessoal? A One UI permanece aqui com praticamente todas as suas funções. O que vocês mudam é o aplicativo de início padrão. Ou seja, a One UI tem um aplicativo que chama-se Tela Inicial da One UI. É um app que fica dentro da One UI e quando você troca por outro padrão, como eu vou colocar aqui a Nova Launcher, não quer dizer que você está utilizando os dois aplicativos, tá? Você vai utilizar o Nova Launcher e vai deixar de utilizar a Tela Inicial da One UI, que não vai ser mais utilizada. Selecionei como padrão, aqui então está muito semelhante, mas como eu disse, quando eu começo a fazer algumas coisas como a gaveta de aplicativos, vocês já veem que é diferente. Na interface padrão Samsung, o scroll ele é feito na horizontal, diferentemente da Nova Launcher, que o scroll é na vertical. Até dá para a gente fazer esse scroll na vertical no seu Samsung através de módulos Good Lock, mas não fica muito bom, tá? Eu vou até mostrar para vocês várias coisas, eu vou mostrar que é possível fazer através de módulos Good Lock. Algumas coisas vão tirar a necessidade de você utilizar uma launcher, porém para quem não tem acesso também ao Good Lock, é uma boa opção você utilizar uma launcher. Então aqui mesmo, nos módulos Good Lock, a gente tem um módulo chamado Home Up, que em Home Screen a gente tem uma opção chamada App List. E aí a gente faz com que a gaveta de aplicativos possa fazer o scroll justamente na vertical, mas ainda não está muito legal porque eles ainda fixam aplicativos prioritários na parte de cima e essa lista é meio aleatória, não tem muito a ver, então acaba que eu não utilizo, eu deixo desabilitado essa função, mas pode ser que em uma futura atualização essa opção seja melhorada e aí vale a pena utilizar. Mas no seu sistema, o que muda quando você instala uma launcher? Algumas páginas. A tela inicial, então todas as telas da sua tela inicial você consegue alterar. Isso muda também em relação a como funciona essa interface. Então, por exemplo, se eu fizer um movimento de pinça aqui, vocês vão ver que essa tela que abre em sequência é diferente, porque também pertence a essa parte da tela inicial. Vocês acabam perdendo algumas funções, como por exemplo da tela de configurações, como por exemplo bloquear a aparência da tela inicial, entre outras. Algumas funções podem estar presentes em ambos os aplicativos, ok? Mas como vocês podem ver, fica um pouco diferente. Só que a gente também tem aqui, olha só, os widgets, porém todos abertos na Nova Launcher, e na tela da One UI já fica fechadinho por pastas, fica até melhor organizado. Porém os widgets vocês conseguem utilizar normalmente. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho um widget do KWGT, que é um customizador de widgets para que você possa criar ou utilizar também de terceiros. Vocês podem ver que dá sim para utilizar na interface padrão da Samsung, tá? Você não precisa utilizar o Nova Launcher para poder utilizar o KWGT. Só que o poder de personalização que você tem utilizando o Nova Launcher é maior e eu vou mostrar agora para vocês. Então a gente vai entrar nas configurações do Nova Launcher e eu vou mostrar para vocês que na área de trabalho a gente, por exemplo, não fica limitado numa grade pequena. Então olha só, dá para colocar até 12 por
12, ou seja, dá para colocar muito aplicativo, vai ficar muito pequeno. Então só para ilustrar, olha só como que vai ficar. Deixa eu voltar aqui, porque senão não dá para enxergar, não dá nem para navegar. Voltei aqui, só que a gente tem muitas outras funções que aí sim, com a interface padrão da Samsung, a gente não consegue, tá? A gente consegue mudar, no caso aqui, o layout dos ícones. Então eu posso mudar o tamanho, isso eu consigo via Good Lock, tá? Tem como fazer isso aqui, mas eu consigo diminuir o tamanho da letra também, coisa que aqui no Good Lock eu não consigo diminuir o tamanho da letra. Consigo colocar sombra embaixo do texto, consigo definir que é uma linha única ou linha dupla quando a gente tem um nome de aplicativo maior, e o tamanho do ícone que eu tenho liberdade de deixar bem pequeno. Uma coisa bacana no Nova Launcher é que a gente consegue definir as bordas. Então se eu quiser, por exemplo, os aplicativos bem perto da borda, eu posso tirar essa borda e aí vai ficar basicamente tocando na borda. Então eu consigo utilizar mais dessa tela. Vocês podem ver que na interface padrão eu acabo tendo um espaço pequeno aqui. Estou utilizando a navegação por gestos nos dois modelos, só que vocês reparem que no caso da Nova Launcher eu não tenho esse espaço na parte de baixo. Acabo aproveitando melhor esse espaço e eu tenho essa praticidade de colocar mais páginas na minha dock, então eu consigo colocar atalhos dessa forma. É uma maneira bem interessante de colocar outros aplicativos de acesso rápido, até mesmo acesso rápido aos seus contatos. Vertão, eu perco meu painel Edge utilizando o Nova Launcher? Não perde, meu querido Sam. Olha só, você tem o seu painel Edge normal, a sua central de controle também não é alterada por uma Launcher, ok? Isso aqui você não vai conseguir mudar através de uma Launcher, dá até para mudar através de aplicativos. Eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, mas a sua Launcher basicamente vai mudar as possibilidades de personalização da sua tela inicial e da sua tela de gaveta de aplicativos. Então é o que eu mostrei aqui para vocês, só que na tela inicial a gente também tem a possibilidade do quê? Do Google Notícias. Então se você tem um celular Samsung e que só tem a opção do Samsung Free, você através do Nova Launcher, você consegue adicionar o Google Notícias. Tem bastante gente que me pergunta sobre isso, não dá para você fazer se isso não vem nativamente no seu celular Samsung, então através de uma Launcher você consegue. Outra coisa que bastante gente me pergunta, Vertão, como que eu coloco, por exemplo, o widget de pesquisa do Google embaixo da minha dock? Não dá para você fazer isso com a interface padrão Samsung, ok? Você precisa instalar uma Launcher, e aí na Nova Launcher a gente tem essa opção aqui, ó, abaixo da dock. E aí quando a gente vem aqui, olha só, a gente tem uma barra de pesquisa agora abaixo da nossa dock. Essa barra de pesquisa inclusive é legal, porque quando eu coloco sobre ela, eu tenho a opção de escrever, e aí eu posso pesquisar tanto no Google quanto na Play Store. Então se for uma pesquisa na Play Store, também vai funcionar, é só tocar sobre esse ícone, ele vai pesquisar na Play Store, ou se eu colocar no Google, aí ele faz a busca diretamente no aplicativo do Google. Se você tocar sobre esses três pontinhos, ele já abre a busca por aplicativos dentro do seu celular, e do lado direito a gente tem informações do clima. Se eu tocar aqui, ele vai abrir o aplicativo de clima, e se eu tocar na data, ele abre o meu calendário Samsung. Em relação aos widgets, como eu disse, todos eles estão presentes, só que a gente tem algumas funções aqui que não dá para utilizar na Nova Launcher, que é principalmente o empilhar widgets. Repare que aqui, olha só, eu tenho 3 widgets ocupando o mesmo espaço na tela, e no caso da Launcher eu não vou conseguir, tá? Então se eu clicar aqui, arrastar, tentar colocar em cima, eu não vou conseguir. Outra coisa é que nem todos os widgets você vai conseguir colocar transparência, como eu coloquei aqui. No caso do Samsung Notes é um deles. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Samsung Notes, vou arrastar ele para essa tela aqui, e olha só, ele não vai me dar a opção de colocar transparência. E se eu tocar sobre ele, eu também não consigo colocar transparência. Então isso vai variar de widget para widget, tá? Então é uma coisa que é um diferencial aqui da interface padrão Samsung. E uma coisa para quem gosta da Nova Launcher é justamente a grade de aplicativos. Como eu mostrei, dá para colocar muitos aplicativos em grade. No caso da interface padrão Samsung, você tem a limitação de colocar 5x6, então é uma limitação de aplicativos na tela inicial. E no Nova Launcher você tem um diferencial que você não precisa colocar ele em grade certinho, você consegue colocar ele no meio dessa grade. Então você consegue disponibilizar os ícones de uma forma que fica um pouco diferente, porque ele encaixa-se também na metade da grade. Vocês não perdem funções, por exemplo, de gestos, inclusive com as do módulo Good Lock. Então eu gosto bastante de navegar utilizando o Unihand Operation. Então repare, olha, ele está ativo, vocês não vão perder o Unihand Operation, vocês não vão perder o Tasker de aplicativos recentes, ele está lá. Só que aqui no Nova Launcher ele não fica tão prático quanto na interface padrão, que eu só deslizo um pouquinho, olha só, ele já aparece. Aqui eu tenho que segurar por um tempo maior, isso acaba incomodando no dia a dia, tá? Então uma solução que eu sugiro é você colocar como um atalho no Unihand Operation. Quando você colocar na diagonal, olha só, ele abre. Então fica até mais rápido, olha só. Até porque esse um segundinho que você tem que segurar no dia a dia acaba sendo um pouquinho chato de fazer, tá? Quando você está em outro aplicativo, aí não, aí é rapidinho, olha só. Ele já abre
mas quando você está na tela inicial, ele demora, então por isso eu dou essa sugestão de você colocar esse atalho aqui também. A questão se vale a pena, pessoal, é que se você precisar fazer uma customização muito grande, algo que você queira personalizar totalmente, deixar diferente, como eu falei, dá para você colocar aplicativos na metade dessa grade, então dá para você fazer um círculo de aplicativos, dá para você colocar a barra aqui na parte de baixo, dá para colocar mais de uma página aqui embaixo na sua tela de aplicativos e ao mesmo tempo também colocar uma gaveta de aplicativos diferente, tá? Então olha só, você tem a gaveta de aplicativos que é bem similar ao que vem por padrão no Android. Quando você coloca o dedo na lateral, ele vai aparecendo aqui pela letra. Aqui em cima sempre fica os aplicativos mais recentes, dá para organizar por pastas também. A questão de se vai gastar mais bateria, como eu mostrei para vocês, pessoal, você substitui um por outro, tá? Não quer dizer que você está utilizando duas telas iniciais. Então se a gente vir aqui em Launcher padrão, vocês vão ver que quando eu habilito a nova Launcher, ele já vai desabilitar esse aplicativo. Vocês podem ir no gerenciamento de bateria, vocês não vão mais encontrar tela inicial da One UI, vocês vão começar a encontrar nova Launcher. Eu já utilizei o nova Launcher por muito tempo e eu não notei nenhum gasto significativo na bateria. Porém, isso pode variar das funções que você ativar, também do tipo de Launcher que você ativar. Aqui no exemplo, olha só, vamos ativar essa outra Launcher, porque aí sim ela muda bastante da sua interface. Então repara que no caso dessa Launcher é uma característica ser minimalista. No caso dessa Launcher tudo se resume à tela inicial. Você tem os seus aplicativos favoritos que ficam aqui e aí todo o resto fica através justamente desse menu que você acessa através das letras aqui. Então se você quer acessar por exemplo nova Launcher, olha só, coloco no N, aí ele para aqui, eu tenho todos os aplicativos, tá? Então esse é o poder da Launcher, de trazer personalização para todo tipo de usuário, desde aquele que quer personalizar totalmente a sua interface, ou aquele, por exemplo, que quer trazer uma interface mais minimalista, ou até mais nostálgica, tem interfaces que simulam a interface do Windows. Então é o poder de personalização que você vai ter que a Launcher oferece. Então se vocês me perguntarem se vale a pena utilizar uma Launcher, eu vou dizer que vale a pena se você quiser colocar uma customização a mais que não está te satisfazendo na sua interface Samsung. Então se você não gosta da gaveta de aplicativos com o scroll na horizontal, você quer na vertical, então só dá para fazer isso atualmente através da nova Launcher ou então com aquele módulo Goodlock, que como eu mostrei não é a melhor das opções. Ah, Vertão, eu quero também ter essa possibilidade de colocar a barra de pesquisa aqui embaixo, somente com nova Launcher. Bertão, quero colocar mais ícones na minha dock e ter várias páginas, também é uma função só da nova Launcher. Bertão, quero uma interface igual do Windows, bem nostálgica, só com Launchers. Esse é o poder da Launcher, ele não vai alterar totalmente o seu celular, a One UI vai estar rodando por trás, ok? Você só vai mudar realmente a sua tela inicial e a sua tela de gaveta de aplicativos. Todo o resto permanece igual, sem alterações. Se vocês quiserem, meus queridos Sans, eu posso fazer um vídeo sobre o nova Launcher passando sobre todas essas opções e aí sim a gente faz uma customização totalmente diferente do que não seria possível fazer com a interface Samsung padrão. Mas para isso eu quero saber o feedback de vocês, se realmente é algo que interessa, então comentem aqui embaixo para eu saber. E aí se for algo que realmente vocês gostam, eu posso até trazer outras sugestões de launchers para que eu possa mostrar para vocês esse poder de customização. Se vocês me perguntarem, eu atualmente no meu dia a dia estou satisfeito com a minha interface Samsung, ok? Só que claro, às vezes a gente enjoa, quer fazer algo diferente, quer até mesmo testar. E aí uma Launcher acaba tirando a gente dessa monotonia. Então comentem aqui embaixo para eu saber se vocês querem esse tipo de conteúdo, combinado? Eu fico por aqui, te aguardo no próximo vídeo, desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!